Faz tempo que eu não ministro em casa, né? Faz mais tempo ainda que eu não ministro no culto de domingo pela manhã. Mas eu queria pedir para vocês, hoje eu vou falar um pouco sobre transição. Nós estamos num mês onde Deus nos falou. Deus vem nos falando que esse mês de agosto seria um mês de transição. Deus tem nos falado que esse mês é um mês de novos começos. E eu queria trazer uma palavra bem específica com relação a isso. E para isso já gostaria de começar a convidar você a se movimentar, porque transição significa sair de onde você está para um lugar onde Deus vai te posicionar. Então, por favor, quem está sentado do lado de cá, ó, tem bastante, eu quero que vocês sentem mais perto de mim. Senta nas primeiras filas aqui, vamos nos concentrar mais no meio. Isso, vamos ficar mais perto, por favor. A sua disposição, preste atenção. Normalmente quando você fala isso, tem gente que cruza os braços no seu lugar e fala assim: eu não vou sair daqui. Você sabe que a nossa postura e a nossa dificuldade de se movimentar, ela tem muita relação com todo o desconforto que a transição produz. Nós temos uma facilidade em nos acomodar no lugar onde nós estamos. Então, para quem senta no banco de uma igreja por 30 minutos e a gente fala assim, mude de lugar, a pessoa fala assim, ai, cara, já vai começar com isso? Já vai me fazer sair de onde eu estou? Já estou tão confortável aqui. Se 30 minutos já produzem em você uma acomodação no banco onde você está, imagina situações que estão na sua vida por 1 ano, 2 anos e 3 anos. Se Deus fala assim, eu vou te mudar dessa situação, sabe qual é a primeira reação que nós temos quando uma transição chega diante de nós? Desconforto. Olha para quem está do teu lado e fala assim, se prepara para um desconforto. Agora, tem gente que pensa na transição e algumas sensações já vêm à mente. Graças a Deus uma transição. Quem é primeiramente as pessoas que falam graças a Deus por uma transição? São aqueles que estão vivendo algo que não estão bem. Você concorda? Se você está vivendo uma situação que você está incomodado, que você já está cansado, que você fala assim, Deus precisa fazer algo, e alguém fala assim, você vai passar por uma transição, como que você reage? Graças a Deus. Agora, se você está numa situação boa, tranquila, confortável, que você olha e fala assim, que tempo especial eu estou vivendo, e alguém fala para você, você vai passar por uma transição, o que você faz? Meu Deus, o que vai acontecer? Eu estou tão bem aqui, misericórdia. Porque nós tratamos transição de uma maneira diferente de como Deus trata a transição. Nós tratamos transição a partir das nossas sensações. Mas Deus trata a transição por um propósito. E a transição não diz respeito ao que está acontecendo ao nosso redor. Transição diz respeito a como nós comportamos interiormente diante das movimentações de Deus. E tem pessoas que oscilam na sua vida de acordo com as movimentações que acontecem por fora. Por isso, a importância de nós estarmos alicerçados ou ancorados em Cristo. Porque quando você está ancorado em Cristo, qualquer tempestade que vier, qualquer corrente que o mar possa gerar, ela não te tira da posição onde você está. Agora, quando você não está em Cristo e você é comandado pelas sensações, é o que a Bíblia fala, são como ondas levadas de um lado para o outro. Um dia você está bem, um dia você está mal. Uma palavra de transição te produz um arrepio de alegria, uma palavra de transição produz um arrepio de tristeza. Nós não podemos entender a transição dessa forma. Transição são movimentações de Deus para nos tirar de uma estação e nos conduzir a uma nova estação. Isso não quer dizer que a estação anterior seja ruim, seja pior, e que a nova estação seja melhor ou superior. Significa que o tempo de se cumprir para uma determinada coisa chegou ao fim, e que Deus tem que levar a algo novo para que o seu propósito se cumpra através das nossas vidas. Disso se trata uma transição. Quando Deus começa a fazer analogias no antigo pacto a respeito do que seria a igreja, a primeira construção que ele dá é uma arca. E a arca não tinha leme, a arca não podia ser conduzida por Noé. A arca tinha que ser sujeita às movimentações de Deus, ele não tinha controle. A outra construção feita por Deus no antigo pacto, que era o tabernáculo. O tabernáculo era uma estrutura de tenda móvel, por quê?
Porque um dia Deus falava assim, vocês vão ficar por aqui. No outro dia Deus acordava e falava assim, agora vocês levantam e vão. Eles tinham que desmontar e montar de acordo com a movimentação da nuvem. Porque todas as analogias ao antigo pacto com relação ao que é a igreja, nos apontavam um organismo vivo, que se movimenta e que está toda hora sensível às mudanças que Deus quer fazer. E sabe como nós queremos nos comportar? Buscando a estabilidade. Ai, que delícia que é a estabilidade. Procura um emprego, um serviço público. Vai ser funcionário do Banco do Brasil. Vai fazer concurso público, vai trabalhar no exército. Por quê? As pessoas que pensam assim buscam estabilidade. Caminhar com Deus nunca foi um lugar estável na vida de ninguém. A caminhada com Deus requer de nós a disposição para estarmos sujeitos constantemente às transições que Deus promove em nossas vidas. E se teve um povo que teve que lidar com transição, foram aqueles que viveram na época que Jesus se manifesta em carne. Porque Jesus vem romper toda uma estrutura religiosa para inaugurar, através da sua ressurreição, uma nova aliança sobre a face da terra. Uma nova forma de se relacionar com Deus, um novo tempo na história. Ele vem apresentar Deus como Pai, Ele vem cumprir todas as leis, Ele vem elevar o nível da lei a uma realidade da graça, Ele vem mudar tudo. E as pessoas já estavam habituadas com a sua maneira de ser por séculos. Então cada palavra dele, a gente às vezes lê, olha, não entende, mas elas produziam um impacto em cada um daqueles que ouviam, principalmente nos fariseus, que já estavam habituados a um sistema por anos. Não é que eles sentaram num banco numa manhã na igreja por 30 minutos na hora do louvor, chegou um pastor e falou, muda de lugar. Se isso já foi difícil para você agora, teve gente que não saiu e falou, não é comigo isso aí, não vou sair daqui. Eu sei que tem gente que é assim. Imagina quando você está por décadas num formato de movimentação com Deus e alguém chega e fala assim, não é mais assim que funciona. A primeira coisa que você faz é tentar desqualificar quem está falando. É o que faziam com Jesus. Agora, hoje na hora da adoração, pô, que tempo gostoso que estava essa manhã a adoração. Passou um filme na minha vida. Eu tenho 25 anos de evangelho. Ao longo desses 25 anos de evangelho, quantas transições eu passei ao longo da minha vida. Eu começou a passar um filme na minha cabeça. E sabe, eu fiquei pensando, cada situação que ocorreu, quantas foram as situações que surgiram diante da minha vida, das realidades pelas quais eu passei, que muitas vezes me fizeram, que tentaram me fazer parar. E quando eu me peguei hoje, nessa manhã aqui, adorando ao Senhor, eu fiquei pensando, graças ao Senhor, porque eu não fui parado nem por mim mesmo, eu não fui paralisado nem pelos outros, eu não usei justificativa dentro de mim para parar minha vida no erro de alguém. Eu não usei justificativas dentro de mim para parar a minha vida em mim mesmo, nas minhas dificuldades. Eu não usei nenhum tipo de argumento dentro de mim para falar, Deus, não dá para continuar porque ficou pesado demais. Porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu entreguei com a consciência que não tinha mais volta. Então chegar até aqui é saber que muitas transições aconteceram, mas nenhuma delas me paralisou. E o que nós precisamos entender é que a transição, ela vai nos empurrar a uma nova estação, e nós não podemos nos paralisar no desconforto que isso causa, na falta de compreensão. Esses dias eu estava falando sobre isso. O que funcionou até agora pode de uma hora para outra não funcionar mais. Isso aponta uma nova estação, você tem que mudar. Se nós fôssemos falar hoje do maior goleiro da história desse país, quem que você pensaria? Lógico que é o Rogério Ceni, rapidamente assim. Daí, o cara, olha as estações que ele passou recentemente. Ele sai de ídolo como goleiro e vai ser técnico do São Paulo. Aquilo que deu certo a vida inteira começa a dar errado, e ele é mandado embora do clube onde ele foi o maior ídolo. Daí ele vai ser técnico aonde? No Fortaleza. Vamos começar de novo, por baixo, uma transição violenta.
Daí ele começa a ir bem no campeonato da segunda divisão, na Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, ele ganha o campeonato da Série B. Se transforma num ídolo para o Fortaleza como um técnico. Deu tudo certo. Só que agora virou a estação. Ele vai disputar a Série A. Os times são melhores, os jogadores são melhores, o tipo de jogo é melhor. Ou seja, o que funcionou para ele na Série B não funciona na Série A. Mudou o nível. O primeiro jogo dele na Série A, ele toma um pau do time do Palmeiras. E ainda do Palmeiras, né? Tomou um pau. E o cara que estava sendo idolatrado como técnico da Série B já começa a ser questionado na Série A. As modificações, as transições requerem que nós possamos entender as mudanças que são necessárias na nossa vida. Quando a gente olha para a Bíblia e vê alguns discípulos, eu fico imaginando o que eles passaram, o que eles tiveram que enfrentar quando Jesus falou assim para ele: "Ô, vem e me segue". Eles não tinham dimensão do que era, eles ainda não tinham entendido a realidade do novo pacto, eles estavam imaginando um reino visível. Então você vê, por exemplo, a vida de Judas e a vida de Pedro. Judas e Pedro, eles possuem um paralelo muito próximo. Alguns teólogos ousam pensar que Pedro tinha o mesmo risco de trair Jesus que Judas teve, porque diferente do fundamento e da teologia calvinista, que acha que Judas já estava predisposto, já estava predeterminado a trair, eu creio que havia um que iria trair, mas essa sentença não estava sobre a vida de um. Ele poderia até o último momento se arrepender. Havia uma palavra que um deles iria trair, e dentro desse paralelo a chance de ser Pedro era muito grande. Agora, existem umas características em Pedro e Judas que são muito interessantes. Quem mais foi corrigido por Jesus na Bíblia, meu irmão? Pedro. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes você vê Jesus corrigindo a Judas? Nenhuma. Então você olha externamente, Judas parecia ser um cara mais qualificado que Pedro. Judas tinha um exterior parecido com Jesus e um interior parecido com Lúcifer. Pedro tinha um exterior intempestivo e rebelde, mas tinha um interior manso e ensinável. Então, se Jesus olhasse para Pedro por fora, foi, cara, é esse aqui que vai trair, não tenho dúvida. Que cara nó cego, que cara cabeça dura. Jesus chega a falar assim: para trás de mim, Satanás. Ele não falou isso para Judas, ele falou isso para Pedro. Eles estavam numa transição. Transição não diz respeito às coisas externas, diz respeito às coisas internas. Judas e Pedro, dois exemplos de pessoas que tinham um exterior incompatível com o interior. Não é, a vida dos dois tinha diferença nessa área. Agora, quando a gente começa a falar de Judas e Pedro, né, porque Judas e Pedro tiveram situações interessantes. Os dois cometeram erro, os dois negaram a Jesus, só que um negou por fora, o outro negou por dentro. Quando eu vejo Pedro, eu me vejo muito em Pedro. Eu me lembro quando eu era moleque, meu pai me dava algum serviço dentro de casa, falou assim: cara, você vai ter que ir lá limpar o quintal. Eu falava: não quero, não sei o que lá. Quando 2 minutos eu estava indo lá limpar. Eu reclamava, mas eu fazia. E às vezes ele falava para minha irmã falava assim: tá bom, pai. Passava o dia inteiro no quarto dela e não fazia nada. Pedro tinha uma característica parecida comigo. Ele falava, ele era intempestivo, ele era impulsivo, mas quando ele baixava a bola, ele falava assim: o que eu fiz? Ele se arrependia. Judas tinha uma cara de bonzinho, aparentemente obedecia, mas ele era cabeça dura, e ele era orgulhoso, porque a chance de arrependimento que estava diante de Judas, estava diante de Pedro. O Pedro que falou assim: cara, o que eu fiz? E chorou. Judas falou assim: eu errei, mas eu não vou voltar lá não. Ele teve um remorso, mas ele não se arrependeu.
Ele não teve coragem de enfrentar os seus irmãos. Ele não teve coragem de chegar diante do seu Senhor e falar assim: eu pisei na bola, eu te vendi. Até aquele último momento, se ele falasse, fui eu que te vendi, Jesus ia falar assim: está perdoado. Porque a graça é algo que nós não conseguimos explicar. A graça, ela rompe toda a meritocracia. A graça, ela acaba com aquilo assim: ele faz isso tão bonzinho. Então, a graça destrói isso. Não são por nossos méritos, não é pela nossa obra. A graça de Deus é a capacidade de Deus amar a pessoa mais improvável sobre a face da terra, com os maiores erros que ela possua, e tenha ela insistido nesses erros quantas vezes for. A graça é capaz de nos alcançar. E se você me perguntar, existe limite para a graça? Existe alguém que chegue diante de Deus e por suas ações, e o Senhor olha e fala assim: cara, não dá, você esgotou a graça? Não, não existe. A graça é inesgotável. Por mais atrocidade que eu e você possamos ter cometido, basta que nós nos arrependamos, que a graça nos alcança. Isso é incompreensível para os homens, que se relacionam com Deus e se relacionam com o outro à medida daquilo que podem oferecer. Então nós insistimos em continuar fazendo as coisas para Deus, para nos tornar agradáveis, para aplacar a nossa consciência, porque Deus não precisa de nada. Mas o problema é que o tentar fazer aborrece a Deus, porque quando você tenta fazer algo para agradar, você está falando assim: a graça foi insuficiente. Então você fala assim: eu vou orar no monte. Mas por que você vai orar no monte? Não, porque eu acho que lá no monte eu vou me sacrificar, eu vou andar até lá no cima, é mais espiritual. Não, meu irmão, não tem. Jesus já, quando falava para a samaritana, já falava para ela: não tem mais algo ambiental, não tem algo que você possa fazer que torne a sua ação mais espiritual. Então eu vou fazer um jejum de 40 dias para me aproximar de Deus. Como que você pode, através de uma ação sua, achar que você se aproxima de alguém que já habita em você? É insano. Não, então eu vou fazer um jejum para mortificar a minha carne. Como que você vai mortificar aquilo que na cruz já foi consumado? Não tem nada que as nossas obras possam produzir de contribuição para uma obra que foi perfeita na cruz. Então, quando nós falamos de transição, nós precisamos entender que não tem como nós ajudarmos ao Senhor no processo. Só tem uma coisa que cabe a nós nesse processo, que é se render e confiar. Se render. Mas eu não estou entendendo. Eu também não, meu irmão, mas vamos em frente. Mas eu não sei, mas eu confio em quem tem me conduzido a esse processo. E daí eu quero dar um exemplo de outra pessoa que teve uma grande transição na sua vida, que foi João Batista. Jesus chega a dizer que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém igual João Batista. Agora, Jesus estava falando de um homem que viveu no antigo pacto, de alguém que viveu na antiga aliança. Na antiga aliança não há ninguém igual João Batista, mas quando se inaugura a nova aliança, o paraíso se inaugura com um bandido que não produziu uma obra, que não fez uma oração, que não fez uma confissão, que não jejuou nem um dia, não deu uma oferta. Ele não fez nada comparado ao que eu e você estamos fazendo há anos. Nada. Aquele cara foi a primeira pessoa a pisar no... Você lembra quando o Brasil foi campeão da Copa, que o Vampeta desceu a rampa do Planalto dando cambalhota? Alguém lembra dessa cena? Só aquele doido tinha que ser corintiano, né? Eu acho que aquele bandido, ele entrou no paraíso dando aquelas cambalhotas, igual o Vampeta. Falou: cara, o que eu fiz para estar aqui? Não fiz nada. Ele foi um cara que inaugurou a graça. Ele não merecia, ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi acreditar e se render. Tá bom, Jesus, você está falando, hoje você vai estar comigo. Ele olhou e falou assim: tá bom, você falou. Sabe o que você precisa fazer? Simplesmente acreditar nas palavras do Senhor e se render. Não tem mais nada. Mas como que pode? Eu não tenho mais nada que eu possa contribuir. Não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu leio, não é o tanto que... Não. A graça elimina com isso? Não, a graça não elimina com isso. Você pode orar, você pode fazer tudo que você faz. É só você entender que essas coisas não te tornam mais espiritual.
porque não se trata do que você faz. E João Batista, ele pegou exatamente o meio dessa transição. Ele viveu o meio da transição. Pensa se foi fácil para alguém que vem para preparar o caminho da transição. Ele anuncia, foi João Batista que falou assim, está vendo aquele lá? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que apontou e falou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi João Batista que batizou Jesus. Foi João Batista que começou a ter discípulos, que de repente aqueles discípulos viam a Jesus e começaram a deixar João Batista e seguir a Jesus. E falou: Senhor, agora Jesus está batizando também. Alguns que restaram falaram para João. Ele falou assim: não tem problema, importa que ele cresça e eu diminua. Só que João viu isso, João testificou disso, João apontou a Jesus. Só que quando a transição chegou nele, olha só, ele deu o visual da transição, ele entendeu que viria uma transição, ele apontou o cara que ia fazer a transição, mas quando chegou nele, ele não transicionou. Quando João fala assim, ele é maior que eu, tem que seguir a ele, por que ele continua batizando? Se Jesus era maior que ele, Jesus começa a batizar, ele tinha que ter falado: opa, parou aqui, acabou aqui o meu tempo. Se importa que ele cresça ou diminua, então acabou aqui, não sou eu mais que falo, é a voz dele que temos que ouvir, vou seguir a ele. Por que ele continuou com o seu cultinho, com a sua festinha particular? Ele não entendeu a hora de parar, ele não entendeu a hora de transicionar, e isso é tão perigoso que ele vai preso. E quando ele é preso, ele estava cheio de dúvida na cabeça. Quantos de nós, no meio dessa transição, estamos presos em algumas situações, estamos paralisados em algumas situações, e o Senhor está nos perguntando hoje: por que você está com dúvida? Porque algo te travou? Porque as finanças acabaram? Porque a tua reputação foi para o espaço? Porque estão te julgando? Porque estão perguntando cadê o teu Deus? É isso que é suficiente para te parar? Porque a gente começa a trazer um monte de justificativas no meio da transição para parar no lugar onde a gente está. Deus falhou comigo, o que aconteceu? Ele estava dentro da cadeia. O cara que foi o maior nascido de mulher, dito por Jesus, está dentro de uma cadeia. E aquele tempo, e as circunstâncias, e a realidade do que estava acontecendo por fora, levaram ele a começar a se mover por sentimentos e sensações. De uma maneira que quando os discípulos vão visitar ele, os discípulos de João, ele chega e fala assim: vai lá e pergunta se ele é mesmo o Messias, ou se nós devemos esperar outro. Meu irmão, peraí, não foi ele que falou: eis o Cordeiro de Deus? Não foi ele que batizou? Não foi ele que falou: importa que ele cresça ou diminua? Como que ele manda alguém perguntar e falar: veja se é ele mesmo? Como que essa dúvida insana entra no coração de João? Porque as circunstâncias da prisão roubaram dele a capacidade de crer no que ele cria. E Jesus não responde a ele falando assim: não sou eu. Jesus manda os discípulos voltarem e fala assim: só diga para eles uma coisa, para ele uma coisa. Diga a eles que os cegos veem, que os coxos andam, que o reino de Deus é chegado. Ou seja, foi você que apontou que havia uma mudança, essa mudança já está acontecendo, por que você duvida? O que eu quero te dizer, meu irmão, que as circunstâncias que você está passando não podem paralisar o que Deus já está fazendo. Porque às vezes a gente fala: há uma transição em curso, e você pensa: mas eu não estou vendo. Há uma transição em curso, mas a minha vida está parada. A transição que está acontecendo, ela vai acontecendo, você queira entrar nela ou não. Agora, a palavra de Deus para nós nessa manhã é: se João Batista parou, é sinal que você também pode parar. Então que nós possamos estar alerta às coisas que podem tentar nos paralisar. E uma delas é a nossa dificuldade de nos render. Porque durante muito tempo João Batista era o cabeça.
João Batista era o centro, João Batista tinha o governo. E quando Jesus chegou, ele chegou para ser o cabeça da igreja. Aqui, nessa transição era, quem assume o controle da situação? João, você saiu do controle. Agora vem um cabeça. Ah não, mas eu quero continuar do meu jeito. Então você vai perder a cabeça. Porque o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus fala isso? Porque a igreja não tinha nascido. Quando o corpo de Cristo se levanta, então Jesus se estabelece como cabeça da igreja. E João tinha que ser a primícia daquilo como um profeta. Então qual era o papel de João na transição? Eu apontei o caminho, eu falei que o reino de Deus tinha chegado, eu reconheci o homem da transição, e agora eu saio de cena e me sujeito a ele como meu cabeça. Ele parou aí. E quando ele parou aí, ele perdeu literalmente a cabeça. Quando nós caminhamos com Deus e chega num momento de transição que a gente quer continuar entendendo que as coisas devem ser do nosso jeito, a chance de perdermos a cabeça é muito grande, porque nós queremos racionalizar, nós queremos entender, e as coisas no Espírito não devem ser entendidas, devem ser obedecidas. Quantas vezes ao longo desses 25 anos com o Senhor eu fiz perguntas do tipo: Senhor, mas por que isso? Senhor, eu não estou entendendo isso, me responde isso. Meus irmãos, nenhuma dessas perguntas foram respondidas pelo Senhor na minha vida. Eu só entendia situações depois que os processos se finalizavam, e eu olhava para trás e falava assim: ah, agora eu entendi. Eu só entendia a correção do meu pai quando eu era criança ou adolescente, o dia que eu me tornei pai. As correções do meu pai com 13, 14, 15 anos, ou até mesmo com 18, 19 anos, ou até mesmo coisas do tipo: pai, agora eu fiz 18 anos, eu arrumei um trabalho, eu morava em Campinas, fazia faculdade, eu falei assim para ele: agora eu vou comprar uma moto. Meu pai falou: não, você não vai comprar uma moto. Cara, como eu lutei com isso, por quê? Se você me perguntar hoje, você entende o que seu pai fez quando você tinha 18 anos? Assim, hoje eu entendo. Deus, ele não explica muitas vezes as correções que nós passamos quando estamos passando, porque nós não entenderíamos. Mas quando nós continuamos por obediência e confiança nele como pai, depois que o processo se encerra, ele fala assim: foi por isso, meu filho. Ele disse assim: ah pai, eu entendi, obrigado. O meu temperamento intempestivo, como o de Pedro, com uma moto com 18 anos, eu não estaria aqui pregando hoje, meu irmão. Eu já estaria mortinho da Silva. A obediência ao meu pai me protegeu e me preservou. Assim como a obediência ao Senhor, mesmo que nós não entendamos, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos preserva. Sabe, e muitas vezes as circunstâncias, elas tentam tirar de nós essa confiança. Pô, mas cadê Deus? Você imagina na cabeça de João Batista: mas se eu obedeci tudo, eu fui para o deserto, pô, fiquei lá numa dieta de gafanhoto com mel, eu abri mão da minha vida e de repente eu estou aqui na cadeia e Jesus bombando lá fora, será que ele se esqueceu de mim? As circunstâncias muitas vezes nos colocam numa posição de vítima, e você começa a olhar para você, chega ao ponto que você está com dó de você mesmo e está um justiceiro contra Deus. Deus foi injusto comigo. Essa perspectiva da vida te rouba a fé, te rouba a confiança. Nós não podemos querer sair da posição de filhos e nos colocar na posição de pais e tentar entender tudo. Não, como filho obediente, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi a morte de cruz que restaurou a vida. Vamos começar então a palavra, irmãos. Esses dias a palavra que eu ouvi, inclusive do profeta Amaro, que esteve aqui conosco, foi que nós estamos em dias de um remanejamento. Repita comigo: remanejamento. Nós estamos sendo reposicionados pelo Senhor.
O que é reposicionado? Deus vai tirar você da posição onde você está e vai colocar em outra posição. Apóstolo, vai ser melhor ou pior? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do fim de uma estação e o início de outra. O que é bom para o Senhor? Não é algo que dá um efeito agradável para a tua sensação, é algo que cumpre um propósito. Ou seja, o propósito dessa estação na sua vida se encerrou. Nós estamos entrando como igreja numa nova estação, numa nova etapa, e para isso nós precisamos ser transicionados. O que eu tenho que fazer para isso? Confia e se rende, e não atrapalha. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não atrapalha, irmão. Nós precisamos ter uma flexibilidade para lidar com o novo. Nós precisamos ter uma flexibilidade para nos amoldar à realidade do Senhor e não na nossa. Porque às vezes nós ficamos tão acomodados aonde estamos que nós nos engessamos, nos tornamos rígidos. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, versículos do 9 ao 12. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Irmãos, quando nós olhamos aqui a rainha Vasti, quando nós olhamos Esther, nós estamos vendo a simbologia de duas tipologias do que é a igreja. Essas mulheres, e todas as vezes que você vê a figura da mulher na Bíblia, você tem sempre um paralelo com a igreja. E Vasti é uma igreja que por um período estava separada e escondida numa outra atividade. E chega um momento que o rei, na sua alegria, decide: eu quero manifestar a minha esposa para que todos a vejam. Existem momentos na nossa vida que Deus nos esconde. Existe um momento nas nossas vidas que Deus nos permite ficar parados, paralisados ou agindo diante de situações que vão só passando o tempo, porque chega um momento que Ele vai manifestar o seu propósito através de nós. E quando chega esse momento, Ele simplesmente nos chama: vem, agora é a hora, chegou o tempo. Quando chegou esse momento que Ele queria apresentar a sua igreja, que Ele queria apresentar a Vasti, ela falou: agora eu não vou porque eu estou na minha festa, eu estou fazendo o que eu quero fazer, e eu não vou. E diz a palavra que o rei se enfureceu. Uma transição requer de nós, os nossos ouvidos atentos, a voz do Senhor fala assim: agora para o que você está fazendo, que você vai fazer o que eu quero que você faça. E se você tem uma palavra: eu não quero mudar, o Senhor se enfurece, porque a única coisa que Ele requer de nós na graça é obediência. Você não precisa fazer nada. Ah não, mas eu gosto do que eu estou fazendo, eu vou nos presídios, eu evangelizo, eu dou comida para os pobres na rua. O Senhor não te mandou fazer nada disso, Ele só falou: para e vem. Ah, mas o que eu estou fazendo é ruim. De novo, não se trata de se sair de algo ruim para algo bom, se trata de sair de uma estação para uma nova estação. Aquilo que serviu para uma estação, aquilo que foi bom para uma estação, não serve para a nova estação. Quantos estão entendendo? Não é uma palavra de crítica ao que você está fazendo, é que Deus está nos falando como igreja: se findou um tempo, estamos iniciando um novo tempo. Agora, a rainha não quis ir, e olha o que acontece no capítulo 1, versículo 19: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos,
e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Qual foi a sentença sugerida ao rei e adotada por ele? Já que você não me obedece, quer fazer do teu jeito, você não entra mais na minha presença, e aquilo que eu tinha para você, eu passo para outro. O reino de Deus não é um reino de escolhas pessoais, é um reino de obediência. O reino de Deus não nos permite fazer do nosso jeito, nós temos que nos amoldar ao dele. E qual é a sentença quando nós insistimos em fazer do nosso jeito? Você não tem mais acesso ao projeto dele, então vá tocar a sua obra pessoal. O maior privilégio que nós temos como filhos é colaborar naquilo que o Senhor está fazendo. Nós somos cooperadores de uma obra que é dele, pertence a ele. Agora, quando o Senhor nos vê insistindo em fazer do nosso jeito, diante do maior privilégio que é participar do jeito dele, ele fala assim: então você não está mais apto a participar daquilo que eu estou fazendo. E se eu te falar que essa sentença até hoje ela é uma realidade, tem muitas pessoas fazendo muitas coisas em nome de Deus, onde Deus já não está mais presente, porque estão fazendo do seu jeito. A obra de Deus não é a realidade daquilo que fazemos, mas é a nossa disposição de obedecer. Se nós não compreendemos isso, nós muitas vezes seremos paralisados no meio de uma transição. Essa semana, conversando com o profeta Amaro a respeito dessa transição, e percebendo a movimentação de oração, de palavras proféticas sobre a casa, esse ano foi diferente do ano passado. Nós vimos muitas pessoas nessa condição das sensações, que eu comecei a palavra dessa manhã falando, governado pelas emoções, governado pelos sentimentos, sabe? E quando Deus está nos movendo para uma transição, e os teus sentimentos e as tuas sensações ainda são aquilo que governam a tua movimentação, você corre perigo, porque ninguém se movimenta para obedecer a voz de Deus no Espírito, se ainda está preso a uma confirmação do sentimento. Eu não senti isso. Você não tem que sentir nada. Porque você não imagina o que eu estou passando, a dor que eu estou sentindo. Não, e nem preciso imaginar. Mas como que eu vou transicionar com isso acontecendo na minha casa, no meu filho? Sempre foi assim. Jesus disse a alguns discípulos certa vez: me segue. Senhor, deixa eu ir primeiro me despedir lá do meu pai. Deixa eu despedir da minha casa. Olha, acabou de falecer o meu pai. Deixa eu ir vender as juntas de boi. Estava para vender há um tempão, juntou uns compradores agora. Eu vou lá, resolvo isso e já vou. Jesus fala assim: pode ficar. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam nada. Não tem nenhuma circunstância, não tem nenhuma emoção pessoal, nem mesmo a morte de um familiar, que seja uma justificativa para você não se mover no tempo de Deus. Não é no seu. Se Deus fala hoje, não é amanhã. Se Deus fala agora, não é daqui 10 minutos. O reino de Deus é um reino de exatidão. Quando ele dá o projeto da arca, ele fala para Noé: faça exatamente conforme eu te instruí. Exatidão é sinônimo de precisão. Deus não nos permite negociar. As nossas emoções não podem interferir. Mas eu estou chorando, vai chorando. Mas eu estou sofrendo, vai sofrendo. E no meio do caminho, Deus enxugará a tua lágrima. E no meio do caminho, as soluções começam a acontecer. A única coisa que Deus não nos permite é que nós sejamos paralisados no momento em que Ele está transicionando. Isso compromete o corpo de Cristo. Você imagina quando Ele está tirando o povo do Egito? Você imagina essa situação? Ali haviam homens, mulheres e crianças. Você imaginou se no meio daquela correria, abriu o mar, vamos? Uma mulher resolve falar: não, hoje eu estou naqueles dias, estou com uma dor de cabeça, 6 passos depois eu vou. Dava tempo para isso? Imagina uma mãe cuidando da criança, o marido fala: vamos?
o mar abriu, vamos passar. Não, preciso primeiro trocar a fralda do meu filho. Você está muito focado no que Moisés está falando, não é do jeito, deixa eu cuidar aqui das minhas coisas. Dava tempo para isso? Isso era só uma sombra, era o antigo pacto. Deus está nos falando assim: eu estou abrindo um tempo novo diante de vocês, passem. Não dá mais para a gente permitir os nossos sentimentos e as nossas circunstâncias nos paralisarem no meio disso. Ah, mas eu estou doente. Você vai ser curado no caminho. Ah, mas eu estou com dificuldade. Vai que a sua dificuldade se resolve no propósito. Apóstolo, mas você não tem noção. Você também não tem noção das coisas que eu passo. Como que você está de pé? Como que você chegou até aqui? Um dia eu ouvi a mesma palavra que Paulo ouviu: a minha graça te basta. A graça é a capacitação para você fazer o que naturalmente sozinho você não faria. É muito mais do que favor imerecido. Eu não suportaria sozinho, mas a graça, essa tecnologia do Espírito que nos faz avançar de tempo em tempo na revelação, no conhecimento do Cristo, na vida dele em nós, nos faz caminhar numa realidade espiritual que é uma outra dimensão, que não se paralisa no natural. Olha para quem está do teu lado e fala: as tuas emoções não podem te parar. Então tá bom, apóstolo, eu vou me preparar para esse momento. Eu vou entrar num jejum violento. O que você vai fazer, irmão? Eu vou tirar a Coca-Cola e o Guaraná da minha refeição. Será que a gente ainda acha que essas coisas contribuem espiritualmente para a nossa vida? Será que de fato a gente acha que quando você tira o doce, quando você tira o refrigerante, você está contribuindo para mortificar a sua carne? Será que a gente ainda acha que tem como dar uma ajudinha no processo de mortificação porque eu me abstive de comer por 24 horas? Será que a gente de fato compreende a realidade do que é a graça? Que a única coisa que nos resta é obedecer e avançar. Se a única coisa que nos resta é obedecer e avançar, a única coisa que você não pode fazer é parar. Ah, mas eu estou fazendo tanta coisa. Nenhuma das coisas que você está fazendo é tão importante quanto obedecer e continuar. Nós não podemos parar no meio da transição que o Senhor está nos colocando. Virão dias de novas aventuras, de novas dimensões, de novas experiências, de novas pedradas, e nós não podemos parar nas nossas emoções. O que o Senhor está nos falando nessa manhã é: alinha tuas emoções, não deixe mais elas interferirem na trajetória tua com o Senhor. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, e com isso eu quero encerrar. Gálatas capítulo 4, versículos 29 ao 31. Paulo exemplifica a realidade de quem é nascido do Espírito e de quem é nascido da carne. Ele explica a realidade do que é viver no novo pacto, do que é viver no antigo pacto. Paulo explica a realidade do que é você querer caminhar com Deus, mas preservar a sua vontade pessoal. Ele fala: é impossível, não tem como mesclar essas duas coisas. Não tem como você querer os benefícios do novo pacto com as práticas do antigo pacto. Não tem como você acessar as armas do Espírito, mas guerreando na força do teu braço. Não tem como você avançar para uma transição espiritual preso a sentimentos pessoais. E ele diz no versículo 29 ao 31, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Sabe o que Paulo está falando?
que quando nós tentamos mesclar a realidade do novo pacto, que é a liberdade em Cristo, com as práticas das nossas obras, com as nossas emoções, com o governo da nossa alma, nós estamos tentando domesticar duas naturezas que são incompatíveis. E ele fala: só tem uma solução, manda embora esse espírito de escravidão que insiste em fazer parte da sua vida. O filho da escrava simboliza tudo aquilo que traz de você o pensamento: ah, isso não é para mim, eu não faço parte dessa casa. Ele ama mais o outro, sabe, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de que nunca é para a gente. Não, nós somos um corpo que nós estamos recebendo de palavra para todos nós, e você faz parte disso. Manda embora hoje o filho da escrava que insiste em soprar no teu ouvido que você não está apto, porque não diz respeito ao que você faz, mas a graça que me alcançou e te alcançou também. Não são nossas habilidades que nos qualificam, não é o quanto você prega, não é o quanto você toca, é o quanto você obedece.